Oi pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao segundo tema que nós abordamos na nossa evangelização adulta. Mas antes, iniciemos, como tudo que nós devemos fazer, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, seguindo o que nós estávamos abordando no vídeo passado, falamos sobre a possibilidade do homem de chegar até Deus através de sua razão. Mas só chegarmos até Ele através da razão é algo insuficiente para nos relacionarmos com a divindade. E assim, precisamos que Ele nos revele aquilo que nós devemos fazer para que tenhamos um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. E Ele revela. Ele elege um povo, os judeus, e no seio desse povo, na plenitude dos tempos, Ele manda seu próprio Filho, encarnado, para nos revelar a verdade. E assim nós aprendemos a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. A verdade que Jesus Cristo nos revelou, nos ensinou. Só que temos alguns problemas. Primeiro, que a verdade não nos deixou nada escrito. Segundo, que a verdade subiu aos céus. Então, como nós fazemos para acessar essa revelação? E você pode ter pensado que através da Bíblia. E sim, através da Bíblia, uma ótima resposta. Porém, como eu disse, a verdade não deixou nada escrito. Então, como nós sabemos que o que está escrito na Bíblia é realmente aquilo que Jesus nos ensinou? Precisamos saber, então, que a Bíblia não caiu do céu de zíper e tudo. Todos os textos que lá estão relatados não foram escritos durante os fatos, durante o acontecimento. Na verdade, o que está escrito lá demorou anos até ser posto no papel. E antes, na verdade, era papiro. Por isso que se nós não soubermos um pouco como as Sagradas Escrituras foram formadas, nós podemos acabar caindo em erros que acontecem fora da igreja, como fundamentalismo, divisão dos cristãos e utilização da Bíblia para provar qualquer assunto. Só por questão de exemplo, precisamos saber que os primeiros livros do Novo Testamento, que contam a partir da vida de Jesus, começaram a ser escritos lá por volta do ano 49 depois de Cristo. E nem foram os evangelhos, foram algumas cartas, cartas de São Paulo e carta de São Tiago. O evangelho mais antigo foi o de São Mateus, começou a ser escrito no ano 55 depois de Cristo. Então, o que ficaram fazendo entre o período que Cristo sobe aos céus e o período em que a Bíblia começa a ser redigida no Novo Testamento? Nada? Não, pelo contrário. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui conosco fisicamente na Terra, agiu. Ele orou, ele pregou, ele deu exemplos. Da mesma forma, ele pede para que os apóstolos continuem espalhando o Evangelho. E eles fazem isso, através de suas orações, de suas pregações e de seus exemplos. Colocar tudo no papel foi só uma consequência dessa missão de disseminar o Evangelho a todas as nações. Com isso, nós podemos concluir que existe um fato anterior ao ato de escrever os ensinamentos de Cristo. E esse ato anterior nós chamamos de Sagrada Tradição. Com isso, nós temos duas fontes de revelação da fé, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. E as duas juntas formam o depósito da fé. Nesse depósito da fé nós encontramos então todos os ensinamentos que a verdade nos revelou. Mas não para por aí. Se existe um depósito que armazena todos os ensinamentos sagrados, como eu vou fazer para acessar esse depósito? Como eu vou fazer para perceber que tudo que está ali é verdade? E como eu vou fazer para permitir que ninguém altere a essência daqueles ensinamentos? Então precisa de mais uma ponta nessa relação.
precisamos de uma autoridade que vai cuidar, zelar para que nada corrompa esse depósito e para que tudo que esteja dentro dele, contido nele, seja transmitido da forma correta. E essa autoridade nós chamamos de magistério da Igreja, que começou com os 12 apóstolos e foi sendo transmitida geração após geração na pessoa dos bispos, dos sucessores apostólicos. Assim, então, nós temos o que nós podemos chamar de tripé fundamental: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja. Nenhum desses três funciona sozinho. Eles precisam dos outros dois para poderem realmente transmitir a revelação de Deus, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Somente pela Bíblia nós não vamos conseguir entender. Imaginem vocês, as pessoas interpretando a Bíblia ao seu bel prazer, por exemplo. Também somente pela Sagrada Tradição fica muito difícil. Como depois nós vamos conseguir ter certeza que aquilo que nós ouvimos é a verdade? E também apenas pelo magistério não é suficiente. Os homens podem errar, mas se eles estiverem alicerçados no Espírito Santo, dentro do depósito da fé, aí nós vamos poder confiar naquilo que está sendo transmitido para nós. Podemos dizer com certeza, então, que a nossa igreja se baseia na rocha mais sólida de todos, o próprio Deus, Jesus Cristo, Verbo encarnado, e que se mantém nessa rocha porque transmite a revelação da forma como ela foi dada a nós, através da tradição e posteriormente pela Sagrada Escritura, sempre zelados pelo magistério da Igreja. E com essa introdução, nós podemos ver alguns pontos específicos de cada tema. Claro que não irá substituir aquilo que nós vimos nos encontros, que tivemos muito tempo para discorrer sobre os assuntos. Mas vamos ver aqui as principais coisas que nós precisamos saber para vivermos a nossa fé. Começando pela mais popular de todas, nós temos a Sagrada Escritura, a Bíblia, que é mais do que um livro, é uma verdadeira biblioteca, que contém 73 livros. E, como é uma biblioteca, cada livro possui um gênero literário diferente. É por isso, então, que nós não podemos entender todos os livros da Bíblia como se fossem históricos. Na verdade, todos os livros da Bíblia nos contam a verdade. Porém, não é a verdade científica, a verdade histórica, a verdade geográfica. É a verdade da fé. Claro que muitos livros são históricos. Nós temos os livros dos reis, por exemplo, são totalmente baseados em anais lá de Jerusalém, na época da monarquia. Os evangelhos, sobretudo, são os livros mais históricos que nós poderíamos ter. Quando diz que Jesus fez um milagre, realmente aquele milagre aconteceu dentro da história da humanidade. Mas já outros livros são poemas, são canções como Salmos, são poesia pura como os primeiros livros do Gênesis. E também nós podemos agrupar esses livros dentro de várias subdivisões diferentes. Mas a principal é a subdivisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O que divide as duas coisas é a vinda de Jesus Cristo. O Antigo Testamento é a preparação do povo para receber Jesus Cristo. E o Novo Testamento é a vida da igreja, com o nascimento de Jesus e o início dos apóstolos trabalhando. Assim, o Antigo Testamento anuncia o Novo Testamento e o Novo Testamento completa o anúncio do Antigo Testamento. Nós não podemos estudar nenhum assunto na igreja sem passarmos pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. A Bíblia tem um começo, o Antigo Testamento, um meio, os profetas e posteriormente o Novo Testamento, e um fim, com o Apocalipse, fechando toda a história da revelação. Por contar a história dos judeus, o Antigo Testamento é similar ao livro sagrado dos judeus, que é a Tanakh, composta pela Torá, os livros da lei, pela Neviim, os livros dos profetas, e pela Ketuvim, os escritos. Mas vale ressaltar que o Antigo Testamento da Bíblia Católica contém 6 livros que o Antigo Testamento da Bíblia Protestante. E isso se dá justamente pela forma como a Tanakh dos judeus foi formada. Isso porque, até a época dos apóstolos, os livros da Tanakh dos judeus de Jerusalém não estavam compostos dentro de um livro como a Bíblia é hoje. Estavam esparsos em pergaminhos, em vários locais diferentes. O único
livro que nós tínhamos formado se chamava Septuaginta, que era dos judeus de Alexandria, que por estarem fora de Jerusalém, tiveram que traduzir os livros do hebraico, do aramaico, para o grego. E ali também incluíram outros escritos que não rondavam por Jerusalém. Quando os apóstolos precisaram sair então para anunciar o evangelho, depois de terem recebido os ensinamentos de Cristo, mostrando que tudo que estava anunciado no Antigo Testamento falava sobre o Messias que veio até eles, eles precisavam levar esses escritos para os lugares em que eles iam. Mas como eles não estavam disponíveis na forma como os judeus de Jerusalém conheciam, eles tomaram a Septuaginta na mão e saíram pregando para os outros povos. Os judeus de Jerusalém só começaram a se preocupar em fechar um cânon, ou seja, em listar todos os livros que eles consideravam sagrados, 100 anos depois de Cristo, vendo a ascensão do cristianismo, da Igreja Católica, e após também terem sido rechaçados de Jerusalém pelo Império Romano. Nesse momento, então, eles retiraram alguns livros que eles não consideravam sagrados, mas ao contrário do que a Igreja fez posteriormente, quando definiu o cânon desde o Antigo até o Novo Testamento, que foi identificar quais livros estavam inspirados pelo Espírito Santo, os judeus usaram critérios meramente culturais. Eles não se basearam no que estava escrito pelo Espírito Santo. Então eles verificaram se o livro estava escrito em hebraico, aramaico, ou se eles conheciam só a versão em grego. Nesse caso, se fosse só a versão em grego, eles retiravam o texto. Se o texto também não tivesse sido escrito dentro do território de Jerusalém, eles também retiravam o texto. E assim, nosso Antigo Testamento ficou com 6 livros a mais. Quando Lutero se rebelou contra a Igreja, ele decidiu optar pelo cânon dos judeus de Jerusalém. E essa atitude é conhecida como o erro de Lutero, porque ele fez isso acreditando que, por ser dos judeus, o cânon deles era mais antigo, o que de fato, historicamente, não era. Eu conto isso para nós percebermos que houve um processo para a formação das Sagradas Escrituras, tanto para os judeus como para nós católicos. E esse processo para nós se iniciou bem cedo, mas só foi acabar lá no ano de 382, quando São Jerônimo traduziu os livros da Septuaginta para o latim vulgar e compilou a chamada Vulgata. Nesse momento, então, o Papa Dámaso editou um decreto listando quais seriam os livros que a Igreja considerava sagrado. Mas isso após muitos debates, muitas discussões, muitas reuniões. Então, a Igreja foi fundamental para definir quais livros nós teríamos na Bíblia. Assim, nós podemos concluir que a Bíblia é uma tradição da Igreja Católica. Nós não podemos entender a Bíblia fora da Igreja, como outros cristãos tentam fazer. Para nós sabermos se a nossa Bíblia é a Bíblia completa, a Bíblia oficial, a Bíblia correta, nós precisamos olhar na contracapa e observarmos se tem 1 ou 2 selos assinados por bispos católicos. O imprimatur, ou seja, quando o bispo diz imprima-se, ou o nihil obstat, quando o bispo lê a Bíblia e avalia que aquela tradução não tem nada que obsta que ela seja impressa e considerada uma Bíblia oficial católica correta. Portanto, nós concluímos que a Bíblia, a Sagrada Escritura, é fruto da sagrada tradição da Igreja. Ela é uma das tradições da Igreja. O próprio São João, no final do seu Evangelho, diz que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, ele levaria todas as páginas do mundo e ainda assim essas páginas não conteriam todos os ensinamentos de Cristo. São Paulo também escreve aos Tessalonicenses: portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos, de viva voz ou por carta. Assim, na Bíblia mesmo, nós vemos a preocupação dos apóstolos em cuidar tanto dos escritos como da sagrada tradição, aquilo que era dito, aquilo que era falado, aquilo que era pregado, os exemplos e as instituições que os apóstolos precisaram definir ao longo da história. E essa preocupação de São Paulo continuou existindo no seio da Igreja. Como nós vimos, a finalização do cânon da Sagrada Escritura se deu muitos anos após os apóstolos, ou seja,
eles já estavam mortos. Como saber então que aquilo que estava sendo transmitido era o ensinamento correto ou era uma heresia? Nesse período então, se destacaram o que nós chamamos de padres da igreja. Não padres no sentido de sacerdotes, mas padres no sentido de pais. Foram os primeiros apologetas, os primeiros a sistematizar tudo aquilo que os apóstolos haviam ensinado. E eles fizeram isso por pregações, mas muitos deixaram redações, muitos deixaram escritos. E esses escritos nós encontramos no Brasil, principalmente numa coleção chamada Patrística, em livros verdes como esse. O conjunto dos escritos do padre da igreja, ou seja, a Patrística, abrange desde o século I até o século VIII. E para avaliar se um padre fazia parte desse movimento da Patrística, nós usamos alguns critérios. Por exemplo, se ele buscava viver uma vida de acordo com o que a igreja ensinava, se os seus escritos tinham uma ortodoxia, ou seja, ele não precisava acertar sempre, mas se ele acertava quase tudo o que ele escrevia, e se esse escrito tem uma antiguidade. E até hoje esses livros são muito importantes para a vida da igreja, porque muitos são aqueles cristãos que querem aprender como os cristãos primitivos agiam para buscar a igreja original. E eles começam a ler esses livros da Patrística e percebem que os cristãos agiam como nós católicos continuamos agindo. E assim eles se convertem. Quanto então não são os cristãos estudiosos que se convertem à Igreja Católica, que voltam para casa através dos padres da igreja que viveram há mais de 1000 anos antes de nós. Só que não bastava apenas que a pessoa defendesse a fé. Era preciso alguma autoridade para dizer que o ensinamento X estava certo e não o ensinamento Y. E da onde vinha essa autoridade? Ora, os próprios padres da patrística identificavam isso, buscando saber qual era o ensinamento que vinha direto dos apóstolos. Ou seja, qual era o ensinamento do magistério da igreja. Os próprios apóstolos viram que isso seria necessário e por isso eles foram ordenando os seus sucessores. E esses sucessores nós chamamos bispos. E eles se manifestam através de documentos oficiais, como por exemplo este livro que eu tenho em minhas mãos. É um exemplo de documento oficial redigido por bispos da igreja. E assim eu encontro o ensinamento magisterial da Igreja Católica. Agora, tudo que os bispos escrevem e dizem é 100% correto? Nós precisamos seguir tudo? Bom, os bispos são como pais para nós. Então nós temos que acolher os ensinamentos deles com muita caridade e obediência. Mas eles não erram nunca, têm uma inerrância, apenas quando todos estão reunidos em concílio e definem assuntos de fé e de moral. É essa autoridade que o Espírito Santo inspira os bispos a terem para que a nossa fé se mantenha correta, para que Jesus permaneça conosco, assim como ele prometeu. E nenhum grupo no mundo tende a funcionar sem a figura de um líder. E Jesus Cristo mesmo sabia disso. Por isso ele deixou para nós, para a nossa igreja, um líder. O magistério tem um líder. E esse líder chama-se Pedro. E ele foi elevado a essa posição quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, Jesus falava aramaico. E Pedro e pedra em aramaico têm a mesma redação e entonação. Kefas. Então, Jesus disse algo mais ou menos assim: Kefas, tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A partir daí, Pedro foi disseminar o evangelho no mundo. E o seu principal ponto de evangelização, onde ele exerceu o seu bispado, foi Roma. Foi lá que ele acabou morrendo martirizado. E todos os seus sucessores em Roma são considerados sucessores diretos de Pedro. Assim, esses sucessores recebem o título de Papa. Os bispos de Roma, então, são os papas. E até hoje, na história da Igreja,
nós tivemos 266 sucessores de Pedro. O nosso atual é o grande Papa Francisco. E é muito importante nós termos em mente que um Papa não é como um presidente, embora a Igreja Católica seja a única religião do mundo que tem o Estado só dela, que se chama Vaticano. Então o Papa ele é sim um chefe de Estado do Vaticano, mas é diferente de um presidente de um país, em que uma hora se elege um candidato com uma ideologia A e depois um candidato com uma ideologia B, e muda tudo o que o candidato da ideologia A tinha feito. Não, quando o Papa é eleito, ele sabe que toda a doutrina da fé que ele herdou para cuidar, para zelar, é uma responsabilidade grande. E ele não pode mudar essa doutrina, porque é a mesma doutrina ensinada por Jesus Cristo. Assim, o Papa não tem força para mudar a doutrina, não tem autoridade para mudar a doutrina. Ninguém tem. Apenas Jesus poderia fazê-lo, mas ele deixou uma única doutrina que é imutável. Mas o Papa pode atualizar essa doutrina para situações atuais, como a sociedade pode demandar muitas vezes. Então, o Papa sozinho também tem a infalibilidade papal. Assim como os bispos reunidos em concílio não erram em assuntos de fé e de moral, o Papa também, quando se pronuncia ex cathedra, ou seja, quando ele se põe como uma autoridade pública de toda a Igreja para ensinar a Igreja assuntos de fé e de moral. Nesse momento, ele não pode fazer um pronunciamento errado. Tudo o que ele diz é correto, inspirado pelo Espírito Santo, que não desampara a Igreja nunca. Vale ressaltar também que muitas poucas vezes o Papa precisou fazer um pronunciamento ex cathedra. E sempre que os papas e os bispos precisam fazer uma definição inerrante, há uma consulta de teólogos, de historiadores e do próprio povo da fé. É a Igreja que define tudo em conjunto, porque os homens podem errar sozinhos, mas juntos, bispos, padres, papas e fiéis não erram, porque todos têm o senso da fé, e o senso da fé junto é inspirado pelo Espírito Santo. E assim nós conseguimos continuar com a nossa doutrina de 2000 anos, mas sempre atualizando para o momento social necessário. Nossa igreja, então, é construída sobre o alicerce mais sólido de todos, o próprio Verbo de Deus, Jesus Cristo. E ela transmite seus ensinamentos por meio da ferramenta mais eficaz e inquebrantável de todas, que é o tripé fundamental: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério da Igreja. É por isso que nós devemos pedir intercessão para aqueles padres da Igreja que acabaram se tornando santos. Também é por isso que nós devemos sempre ler as Sagradas Escrituras, para ler, degustar aquilo que Jesus disse, as palavras que ele usou. E também nós devemos rezar sempre pelo clero, principalmente pelo nosso Papa. Por causa desses 3 pontos, nós continuamos aprendendo aquilo que as pessoas que conviveram fisicamente com Jesus aprenderam. Talvez até de forma mais sistematizada, porque muitos foram aqueles que refletiram sobre os ensinamentos de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, souberam reproduzir nas mais variáveis épocas, inclusive na modernidade, como nós vivemos até hoje. Por isso, nós precisamos sempre agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de termos os ensinamentos que Ele nos ensinou até hoje na nossa vida. O vídeo de hoje, então, se encerra. Eu peço para que você continue acompanhando os próximos vídeos para estar bem preparado para a Crisma e reze bastante para que nós possamos passar por esse período de paralisação. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.